Eu quero convidar a todos e todas, inclusive você que está em casa, você que está em algum lugar conectado no canal da igreja, a pensarmos um pouco sobre a temática que foi proposta para essas conferências, que é a temática que eu gostaria que é possível projetar ali novamente, para que a gente pudesse recitar mais uma vez a temática que nós iremos trabalhar nesta noite. A temática diz, vocês estão aí com o informativo, então está lá o informativo: proclamemos a verdade ao mundo. Todos juntos? Proclamemos a verdade ao mundo. O texto da nossa divisa, eu quero caminhar em cima desse texto, e eu gostaria que a gente também pudesse recitá-lo mais uma vez. O texto diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado por essa oportunidade de poder falar da Tua palavra com os meus irmãos, com as minhas irmãs, com a Tua igreja. Pedimos que o Teu Espírito Santo de fato use os meus lábios e que de fato eu seja apenas o canal do Senhor para tratar com todos nós nessa noite, segundo aquilo que está em Teu coração para a Tua igreja na noite de hoje. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Eu quero pedir licença à igreja, porque eu quero voltar ao versículo que é a divisa apenas no final da minha fala. Porque nós estamos abordando sobre proclamar a verdade ao mundo, e aqui eu gostaria de pelo menos transitar com vocês aqui, por 3 verbos que são importantes quando nós estamos falando de missão. Porque o tema propõe essa igreja que recebeu do Senhor a missão de proclamar o Evangelho. E aí eu vou lembrar do saudoso Russell Shedd, em um dos seus livros, um livreto que ele escreveu. Ele disse o seguinte, que a necessidade da obra missionária se impõe porque não existe adoração. E aí o Dr. Russell Shedd concluiu em seu livro que o homem foi criado essencialmente para adorar a Deus. Mas a ocasião da queda tirou o homem deste lugar. Desde então, Deus está à procura deste homem. Deus se movimentou ao longo da história para trazê-lo de volta à sua casa, à sua presença. De modo que proclamar o Evangelho ao mundo é estar conectado com Deus na sua missão de reconciliar em Cristo todas as coisas, a sua criação, sobretudo o ser humano que Ele criou à sua imagem e semelhança. Por isso, a igreja de Jesus precisa ter consciência do movimento que ela precisa fazer para estar alinhado com Deus no processo de restaurar restaurar toda a sua criação. Então, eu quero trabalhar com vocês 3 verbos aqui que estão diretamente ligados. Claro que não apenas os 3, mas eu quero trabalhar os 3, até porque nós não temos todo o tempo do mundo. O primeiro verbo que eu quero trabalhar é o verbo que está na divisa, ou no tema, que é proclamar. Quando nós falamos de proclamar, nós estamos falando de anunciar o Evangelho, de enviar, de falar da mensagem, de expor aquilo que está no projeto de Deus para levar o homem a conhecer o que é o projeto de Deus para a sua vida. Isso está diretamente ligado à missão da igreja. A igreja não pode ficar calada. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz: olha, como ouvirão se não há quem pregue? Como saberão que há esperança e que há um projeto de amor estabelecido, criado pelo próprio Deus para restauração, para sua restauração, se esse homem não conhece esse projeto? Se ele está envolto na ignorância? Se, segundo Paulo, no capítulo 2 de Efésios, esse homem está morto em seus delitos e pecados, então há necessidade de anunciar a este homem que há esperança para ele, que há o projeto de restauração, que Deus estabeleceu um caminho para que ele pudesse ser restaurado plenamente. E este anúncio precisa ser feito pela igreja de Jesus. Isso é proclamar.
Há um autor americano, ou melhor, um político americano que viveu que viveu no século XIX, que é o Daniel Webster. Ele diz o seguinte: se a verdade não for difundida, o erro será. Se Deus e sua palavra não são conhecidos e recebidos, o diabo e suas obras ganharão ascensão. Diz ele: se o volume do evangelho não atingir todas as cadeias da humanidade, todas as aldeias, as páginas de uma literatura corrupta e licenciosa o alcançarão. Se o poder do evangelho não for sentido em todas as extensões e largura da terra, a corrupção e as trevas reinarão. Quando nós falamos de proclamação do evangelho, precisamos ter em mente que há um homem no pecado, que precisa entender que Jesus Cristo veio para reconectá-lo, para redimi-lo, para restaurá-lo plenamente. Por isso, quando nós temos em mente o ato de proclamar, precisamos também entender dois movimentos. O primeiro deles é que o movimento de proclamar precisa ser um movimento apressado. Nós precisamos ter pressa na proclamação. Isso me faz lembrar o momento em que o anjo está aqui, as mulheres vão visitar o túmulo do Senhor Jesus, e o anjo anuncia a ressurreição. Quando o anjo anuncia a ressurreição para as mulheres, ele diz o seguinte: vão depressa, e diga aos teus irmãos, que ele já ressuscitou dentre os mortos, que ele vive, que ele não está mais no túmulo, que ele está vivo. Vão depressa e anunciem isso. Por que pressa? Porque o destino da humanidade depende da aceitação ou rejeição a essa notícia. Dependerá de como ela vai lidar com a boa nova do Evangelho e com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas ela precisa saber. Por que a pressa? Porque segundo o IBGE, Dias Dávila, pelo menos os dados que constam em 2020, Dias Dávila tem mais de 83 mil habitantes. E mais de 70% não conhece Jesus. Por que a pressa? Porque esses 70% que não conhecem Jesus estão caminhando a passos largos para uma eternidade sem Deus, mas antes da eternidade estão vivendo uma vida debaixo do poder do inimigo e precisam saber que Jesus Cristo está vivo para libertá-lo, para restaurá-lo, para dar uma nova vida. Pressa. Precisamos ter pressa. Segundo movimento, precisamos ter foco. Isso me faz lembrar do texto de Lucas capítulo 10, quando o Senhor Jesus separa os 70 e divide e manda e envia de 2 em 2. Ele diz: vão pelas aldeias. Agora faça o seguinte: não parem para ficar dialogando no meio do caminho, porque vocês precisam ir rapidamente. Não leve muita coisa, leve apenas o básico, porque vocês precisam anunciar o evangelho nas cidades. Foco. O Senhor Jesus queria que os seus discípulos não ficassem embaraçados com muita coisa, e precisaria de leveza, de dinamismo para poder anunciar o evangelho, para proclamar o evangelho. Quando a gente fala de foco, permita-me abrir um espaço aqui para lamentar. O quanto nós, enquanto igreja brasileira, perdemos o nosso foco na pregação do Evangelho. Nos últimos anos, nós adotamos uma postura de militante político que nos levou a fazer um monte de atrocidades em nome de Deus. Pouco me importa, pouco me interessa o candidato que você votou, e não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que quando nós perdemos o foco, nos distanciamos do propósito de pregar o Evangelho
e fazemos um mal terrível à humanidade. Foi assim na época da igreja primitiva, no primeiro século, segundo, terceiro, quando ela está focada na pregação do evangelho, ela é muito hostilizada. O Império Romano hostilizou muito a igreja de Jesus. O Coliseu em Roma está ali para provar o quanto a igreja de Jesus foi hostilizada. Mas em um determinado momento, aquela que era perseguida passou a ser seduzida. E aí o Império Romano, que era hostil, passou a ser amigo. E ela passou a trocar a pregação do evangelho para vender indulgência, por exemplo. Ela trocou o foco, que é Jesus, para se tornar talvez a maior latifundiária do Brasil. A história está aí para mostrar. Quando nós perdemos o foco, as pessoas perecem, porque elas precisam ouvir que há esperança em Jesus, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para redimi-las, para restaurá-las plenamente. Primeiro verbo, proclamar. O segundo verbo que eu quero tratar nessa noite é promover. É um pouco diferente de proclamar, porque o verbo promover está ligado a proporcionar meios para que algo aconteça. É facilitar, é possibilitar, é providenciar, é viabilizar. Isso me lembra o texto de Atos, no capítulo 8, quando o eunuco está ali com o texto na mão. Ele está lendo, mas não está entendendo absolutamente nada. E Deus promove um momento em que tira Filipe de uma missão bem sucedida. Se vocês abrirem no capítulo 8 de Atos e que vocês começarem a ler o que Deus estava fazendo através de Filipe em Jerusalém, era algo tremendo. Pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas. Aí o Espírito Santo diz: Filipe, deixa aí e vai para o caminho que está deserto. Mas como assim, Senhor? Como assim? Como assim deixar esse povo aqui que está ouvindo o evangelho e eu vou para um lugar que não tem nada? Mas lá estava o eunuco, lendo e não entendendo. E o Espírito Santo diz: aproxima, Filipe. Aproxima. E houve um momento em que foi bem propício para que o eunuco conhecesse Jesus, a ponto dele dizer: a água está ali. O que é que impede de eu ser batizado? Nada. Se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu e ressuscitou, nada te impede. Promover. Isso nos leva a João capítulo 4. Quando a mulher samaritana, que estava no 6º relacionamento, tem um encontro com a água da vida. E Jesus criou todas as condições para que aquela que vivia na escravidão, no ostracismo, no pecado, pudesse conhecer a graça que há nele, pudesse beber da água da vida. E o encontro avança de tal forma, prospera de tal forma, que esta mulher, segundo alguns comentaristas, se torna a primeira missionária, porque ela vai e diz: olha, eu encontrei o Messias. E esse povo vai até Jesus, e a conversa prossegue, eles encontram Cristo. Depois eles dizem para a mulher samaritana: já não é pelo que você disse, mas porque nós também percebemos, nós constatamos por nós mesmos. A igreja precisa criar, proporcionar ambientes onde as pessoas possam de fato conhecer a graça. E aí nós transitamos nos nossos ambientes semanalmente. Alguns estão no ambiente da faculdade, estão na academia. É preciso promover ambientes na faculdade, ambientes adequados para que Jesus Cristo seja conhecido pelos acadêmicos. Afinal de contas, Colossenses no capítulo 3 diz que Ele é o dono de toda a ciência.
Só existe academia porque Jesus Cristo resolveu compartilhar o conhecimento com a humanidade a fim de que ela sobreviva. Então a academia também é lugar de conhecer o Senhor de toda a ciência. O teu ambiente de trabalho precisa haver um local, um momento propício, onde você consiga se aproximar das pessoas, para entender os seus dilemas, para entender os seus problemas, para entender as suas dores, para entender as suas dúvidas, e você poder, tete a tete, explicar quem é Jesus para elas. A igreja precisa promover momentos, pequenos grupos familiares. Antigamente a gente fazia o seguinte: a gente colocava uma caixa no meio da rua. Aliás, eu acho que não há um bairro em Candeias em que eu não tenha colocado uma caixa juntamente com os meus irmãos e não tenha pregado o evangelho na minha cidade. Só que o tempo mudou. E hoje você coloca isso, você não comunica nada a ninguém. Eu também sou do tempo, apesar de... Me converti muito cedo, me converti com 16 anos e já estou aos 49, segunda-feira. Claro, com a cara de 30 a gente entende isso, mas é 49. Eu também sou do tempo da gente distribuir os folhetos e distribuir de uma forma tão dinâmica que a gente nem olhava para a face das pessoas. Apenas saía entregando e dizendo: Jesus te ama, sem nem dar à pessoa a oportunidade de dizer o que ela estava sentindo. Quando nós estamos falando da verdade sagrada, da verdade eterna, da verdade que liberta, precisamos pensar em como promover ambientes e contextos para que essa verdade chegue ao coração daquele que necessita ouvir e chegue com clareza. O René Padilha escreveu um livro chamado A Missão Cristã da Igreja no Mundo. Ele diz que nós precisamos estabelecer diálogos com aqueles que pensam diferente de nós. E o que o René propõe em seu livro é o seguinte: não é que nós iremos negociar a verdade do Evangelho, mas precisamos entender como aquela pessoa pensa a fim de entendermos como que o Evangelho vai alcançá-la. Por isso o desafio da promoção também nos acompanha quando nós estamos falando da pregação, do anúncio. Por isso nós não podemos perder de vista que precisamos proclamar através da promoção de ambientes adequados para que Jesus Cristo seja conhecido. E o último verbo que eu quero tratar nessa noite é viver. É viver o Evangelho. De nada valerá a nossa mensagem ou os ambientes que nós criamos para que ela seja proclamada, se a nossa vida não condiz com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós promovemos. De nada adiantará todo o movimento, todo o investimento missionário, se a nossa vida não exala o bom perfume de Cristo. Por isso o nosso desafio, como missionários, como proclamadores, como expositores, como aqueles que portam, aqueles que carregam, aqueles que anunciam a mensagem da graça, é antes de tudo viver a mensagem, viver a realidade do Evangelho, se permitir ser transformado, ser perdoado, ser liberto, ser restaurado por Jesus, para que a nossa mensagem tenha autoridade. Aí a gente fica pensando, quando eu leio Mateus capítulo 28, que o anjo diz: olha, levem a mensagem apressadamente, eu fico pensando: pastor, por que o anjo não foi? Por que o anjo não foi levar, considerando que seria muito mais barato, muito mais dinâmico? Os discípulos não duvidariam, Tomé jamais duvidaria. Se o anjo chegasse lá e dissesse: olha, o Senhor ressuscitou, o anjo lá em todo o seu resplendor, em toda a sua glória, carregasse a mensagem do Evangelho, eu acredito
que não existiria um incrédulo sequer na face da terra se o evangelho fosse pregado pelos anjos. Que coisa maravilhosa. Sim? Por que Deus não deixou essa missão com eles? Considerando que muitas vezes mais atrapalhamos do que ajudamos. Consideramos que nossa vida às vezes é como a maré, outra hora está cheia, outra hora não está. Nós temos as nossas demandas diárias, temos que lidar com as nossas agendas e às vezes com o nosso ânimo, com os nossos conflitos, com as nossas batalhas que muitas vezes roubam a nossa atenção. Seria muito mais prático se Deus entregasse essa missão para eles e não para nós. Por que Deus não fez isso? Eu acho que a razão é muito simples. O evangelho pregado pelos anjos não transmitiria a mesma graça e o mesmo amor, não revelaria o Deus amoroso, o Deus gracioso, que é revelado quando eu e você pregamos o evangelho. Você já pensou o anjo dizendo o seguinte: aceita Jesus, porque eu era um viciado em álcool e Jesus me libertou. Já pensou o anjo dizendo isso assim: eu era alguém que traía a esposa e eu não traio mais porque eu encontrei Jesus e fui liberto. Ou era alguém que vivia na depressão, ou era alguém que tentava suicídio, ou era alguém que me mutilava, automutilava e encontrei Jesus e essas coisas não acontecem mais comigo. Existem coisas que os anjos não podem dizer, mas eu e você podemos. Nossa vida pode revelar um Deus gracioso que a vida dos anjos não revela. O Deus de amor e graça que aceitou a mim e a você, que libertou a mim e a você, e nos fez essa carta viva, esse bom perfume de Cristo, Ele fez isso para mostrar-se gracioso para com o pecador, para que mostrasse salvador para com o perdido, para que se mostrasse libertador para com o oprimido. Então a mensagem do Evangelho revela a graça de Deus sendo pregado por mim e por você. Louvado seja Deus por isso. Por isso, o terceiro verbo que nós não podemos abrir mão quando estamos falando da nossa missão, ou quando nós estamos falando da vida, é viver o Evangelho. Mas por quê? Eu quero dar 3 razões aqui, porque a nossa vida precisa falar primeiro. A primeira razão é que os homens notam, conhecem aqueles que andam com Jesus e aquelas que andam com Jesus. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 5 que não tem como esconder uma cidade edificada na montanha. É visível. Quando a gente vai para Atos capítulo 4, no versículo 13, onde os discípulos estão diante do sinédrio ali por pregar, que eles percebem a sabedoria dos discípulos na exposição, na defesa do evangelho, eles dizem: não é possível. Esse pessoal, de fato, andou com Jesus, estava com ele. Quando no evento da crucificação, que Pedro está por perto, que a criada diz: o Senhor é um deles porque a tua fala te denuncia. O Senhor é um deles porque o teu jeito de ser é diferente dos outros. Pedro tem que fazer uma manobra ali para poder se sair e continuar negando a Jesus por 3 vezes. Mas era notório que ele andou com Jesus, que era um deles. Não temos como esconder o brilho e a glória de Jesus que resplandece em nossa vida. Ainda que a gente queira esconder, isso é notório para aqueles que estão nas trevas. Por isso, viver o Evangelho, andar com Jesus, é imperativo para aqueles e aquelas que são os missionários e as missionárias do Senhor. Porque os homens notam. Os homens notam. Segunda razão. Satanás nota. E um texto é curioso para falarmos sobre isso, que é o texto de Atos, capítulo 19. O texto de Atos diz que ali uns 5 filhos do sacerdote
começaram a excomungar ou a expulsar os demônios em nome do Deus de Paulo. Eles foram. Aí teve um momento, versículo 15, o texto diz que o espírito imundo disse para eles o seguinte: ó, a gente conhece Paulo, o Deus de Paulo a gente sabe quem é, mas vocês são de onde? Com que autoridade vocês estão querendo nos expulsar? O texto diz que foi uma vergonha para eles, porque saíram machucados, pessoa possessa por espíritos malignos, acabou agredindo aqueles homens que tentaram usar o poder do evangelho sem a vivência, sem ter sido alcançado pela graça de Jesus. Com isso eu não quero dizer que a autoridade está em nosso bom comportamento. Eu estou dizendo que também os espíritos malignos que oprimem as pessoas sabem que em nossas vidas está o sangue do Cordeiro. Nós somos a habitação do Espírito de Deus. Que a autoridade do Senhor está em nossa vida. E que não temos como esconder isso, nem dos poderes espirituais. Porque onde a gente chega, a glória do Senhor resplandece. Louvado seja Deus. E a terceira razão é que o Senhor conhece. Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, o Senhor Jesus está ali já no final do sermão da montanha, e ele diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Versículo 23, então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Vocês que praticaram a iniquidade. Eu lembro do saudoso Ezequiel Monteiro, expondo esse texto. Ele disse: olha, eu acho que fica mais adequado a palavra ilegalidade do que iniquidade. E defendeu Ezequiel o seguinte: ele deu o exemplo, pastor Carlos, do pessoal que vende, que arma a sua barraca na feira, mas que não tem autorização da prefeitura para vender o produto. E aí quando ouvem dizer, lá vem o rapa, esse pessoal arruma a barraca rápido, desfaz tudo e corre, porque não tem autorização para fazer o que estavam fazendo. Então diz o saudoso Ezequiel Monteiro: bom, existem pessoas que querem fazer em nome de Jesus, sem, no entanto, ter uma relação pessoal e verdadeira com Jesus, que naquele grande dia não vai ter como se desculpar, porque o Senhor Jesus dirá para eles: não conheço vocês. Viver o Evangelho é o primeiro desafio da igreja de Jesus. Quando o Senhor Jesus chama seus discípulos em Mateus capítulo 10, ele primeiro chama para estar com eles, depois designa para pregar. Nós precisamos permitir que o Espírito de Deus trabalhe em nossa vida de tal forma que a luz, a glória do Evangelho da graça de Deus resplandeça claramente em nossas vidas. E quando nós nos voltamos para o tema, que é proclamemos a verdade ao mundo, eu sei que quando nós falamos de mundo fica muito genérico, mas há um mundo que você pertence, há um contexto que você vive.
Ali é o seu mundo. E dentro desse contexto, as pessoas precisam saber que Jesus ama cada uma delas. E elas saberão através de você, que recebeu a missão de proclamá-lo. Há um mundo em que você vive, há uma rua que você mora, há uma escola que você frequenta, há um ambiente de trabalho que você labuta todo santo dia, ou semana após semana. Há um local de entretenimento, há uma academia que você vai, há um local que você frequenta, onde existem pessoas. Ali é o seu mundo, e ali a verdade de Deus precisa ser proclamada. Então, quando você ouvir essa mensagem, quando você ouvir esse tema, pense não no mundo genérico, mas no mundo que Deus inseriu você como pessoa. Talvez o teu mundo seja a tua casa, os teus filhos, teu marido, a tua esposa. Deus conhece a cada um de nós. Por isso que Paulo diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Que não tem de que se envergonhar. E não tem de que se envergonhar, pastores e igreja. Não é por causa da perfeição, é porque confiam na graça de Jesus, que perdoa, que restaura, e sabem que diante de Deus o Senhor vai ver Jesus na vida deles, porque confiaram na obra da redenção e foram redimidos. E o Senhor não enxergará mais um pecador morto no pecado, mas enxergará um filho e uma filha amada, que se apresenta diante dele, porque já não é mais movido pela culpa, mas pela consciência de perdão e de aceitação pelo próprio Senhor. E que por isso também se apresenta diante de Deus como Isaías, conscientes da sua missão, e por isso é disposto a ser usado por Deus para proclamar a verdade ao mundo. Que o Senhor te abençoe e que Ele te ajude no movimento de proclamar, promover, mas acima de tudo viver o Evangelho da graça de Deus. Você pode curvar a cabeça nesse momento? Permita-me, pastor, orar nesse momento. Senhor de toda graça, nós temos a consciência de que a missão de restaurar é tua. O Senhor está reconciliando em Cristo todas as coisas. E o Senhor nos chama. O Senhor pôs em nós a palavra da reconciliação. O ministério, a missão de anunciar o projeto do Senhor. Portanto, eis-nos aqui, ó Pai. Eis a tua igreja, Igreja Batista Carvalho de Justiça, aqui em Dias Dávila. O Senhor plantou este povo aqui, o Senhor entregou o pastor a este povo, o Senhor usou pastores e igrejas para implantar esse trabalho aqui, essa agência missionária aqui, para que as pessoas dessa cidade pudessem saber que Tu és um Deus de amor e graça, que está reconciliando consigo todas as coisas, todas as pessoas. Por isso, Senhor, use esta igreja, use as nossas vidas, use a cada um de nós para proclamar o Evangelho da graça do Senhor neste mundo que perece. Usa-nos segundo as riquezas de Tua graça. Oramos agradecidos no nome e para a glória do Teu Filho Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Amém. Obrigado, pastor.